Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E no programa de hoje eu converso com André César, que é cientista político. Vamos falar então um pouco sobre os impactos que a pandemia do novo coronavírus traz para aspectos políticos, econômicos e sociais no nosso país. André, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço, muito obrigado. Bom, para começar então o programa, André, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as eleições municipais de 2020, né? Um assunto aí que tem gerado bastante discussão, né, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. Sabemos que são eleições importantes, né? É o momento em que a população elege aí seus prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Porém, é um evento que gera aglomerações, não só no primeiro e no segundo turno da votação, né? Quer dizer, o calendário eleitoral é um calendário que ele propõe aí, né, os comícios, as convenções partidárias, quer dizer, naturalmente isso gera uma aglomeração e por isso, então, essa discussão, adiar, não adiar, como que fica, eu acho que está todo mundo muito ansioso para saber como que vai ficar esse aspecto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha só, há alguns meses a gente conversou aqui, nesse mesmo espaço, a respeito disso, e a questão das eleições estava em aberto, bem em aberto, havia pressões de todos os lados, naquele momento, março, abril, para ou manter a data, ou para você adiar, ou no limite até para você cancelar e prorrogar o prazo dos mandatos, né, de prefeitos e vereadores. Agora, com o avanço da pandemia, há um entendimento de que realmente algo tem que ser feito no âmbito legal. E o Senado deu o primeiro passo aprovando o adiamento das eleições, quer dizer, de outubro passa para novembro, dezembro, né? Foi uma votação tranquila no Senado, mas na Câmara a situação pode ser diferente porque há pressão imediata, direta dos prefeitos, dos atuais titulares dos cargos, em especial os prefeitos, que ou defendem uma eleição no mesmo prazo, qual seja uma campanha mais curta, que eles são conhecidos a ter mais chances de ser reeleitos, os que podem disputar a reeleição, ou prorrogar os mandatos por mais 4 anos e realizar uma eleição conjunta em 22, presidente, governadores e tudo mais. No Senado passou tranquilamente, com quase 70 votos favoráveis dos 81 senadores. Na Câmara, isso é mais complexo, isso demanda mais negociação e essa pressão dos prefeitos faz efeito. De todo modo, juntar gente, aglomeração, comícios, convenções partidárias, tudo isso é muito complicado num ambiente de pandemia. Então, o bom senso leva a crer que os formuladores das políticas, quer dizer, os deputados, os senadores e agora os deputados, vão optar por uma decisão mais lógica, mais racional, que seria essa postergação, votar a eleição ocorrer no final do ano. E mais ainda, caso você tenha cidades, estados, localidades onde a pandemia esteja mais aguda naquele momento, também muda-se a data da eleição, altera-se, você pode realizar eleições em momentos distintos. Certo. Então, a ideia é realizar possivelmente esse ano, e aí esses candidatos tomariam posse no dia 1º de janeiro, quer dizer, isso permanece inalterado, né, André? Pode-se também pensar em termos de posse. Se for muito em cima, no final de dezembro, a eleição, isso pode ocorrer, a gente não pode tirar de vista, você pode alterar a posse para o início de fevereiro, ou até antigamente, onde havia 15 de março, né, que era uma posse do presidente da República, o presidente Collor, o Sarney, tomaram posse em 15 de março. Então, esse seria o limite, mas também não pode passar disso. Certo. Bom, a gente está vivendo então esse momento atípico, né, de pandemia pelo novo coronavírus. Muito se fala. Eu fiz muitas entrevistas, conversei com muita gente e todos, assim, existe essa opinião unânime aí que o comportamento da população, do consumidor, ele tende a mudar muito, né, depois dessa pandemia. Quer dizer, é um momento que nos ensinou muitas coisas, né, apesar das dificuldades. Eu acho que, de uma maneira geral, nós, né, como cidadãos, tivemos muitas lições e muitos aprendizados. A gente até, inclusive, já fala nesse novo normal, né, que veio aí, então, para estabelecer uma nova maneira até de viver e de se relacionar. Quando a gente puxa
esse aspecto para as eleições, André, a gente vê que a pandemia ela acaba sendo uma questão chave nesse momento. Você acha que o eleitor, né? A gente tem uma eleição, então, agora em 2020, depois de 2022, quer dizer, são datas próximas, né? Relativamente próximas aí. Você acredita que o eleitor, né, a questão chave agora é ele se perguntar o que o candidato fez por mim durante a pandemia? Quer dizer, você acha que o foco da população agora em eleger seus candidatos vão estar muito focadas nisso, no comportamento, então, de cada candidato, principalmente aqueles que já estão atuando na política e querem se reeleger? Quer dizer, a população vai estar muito atenta a isso, na sua visão? Olha só, em primeiro lugar, eu acho que a grande questão é que a agenda mudou, a pauta geral mudou. A saúde pública se tornou um elemento central. A saúde sempre foi um elemento importante, ela se torna um elemento central desse debate. Não tem como fugir de saúde, SUS e afins, né? Você também tem a questão da economia, as empresas quebradas, a quebradeira vai ser geral. A gente está vendo, está tendo sinais e vendo alguma coisa, mas quando a pandemia passar, a gente vai ter condições de olhar realmente a real face dessa tragédia que foi a pandemia. E a economia como um todo, e setores específicos vão sentir mais, né? Bares, restaurantes, mercado imobiliário e por aí vai. Você tem N setores que vão sentir muito, vão ter problemas sérios com relação a isso. Então, isso mobiliza também o eleitor normal, o eleitor médio, nós vamos pensar, olha, mas nem essa questão de quem ajudou mais ou menos, mas quais são as propostas efetivas que têm realidade, que têm condições reais de serem aplicadas. Quais as propostas, ou aquela proposta que é um sonho, que é uma utopia. Então, isso vai pesar muito na decisão do eleitor. De todo modo, essa é uma nova realidade, o novo normal, como você falou. A gente não sabe o que vai ser o novo normal, mas sabemos que as agendas mudaram e os políticos que quiserem ter sucesso, quiserem ter êxito a partir de agora, êxito, leia-se votos e ascender aos postos de mando, eles vão ter que fazer essa leitura correta e entender essa nova realidade. Certo. Bom, o que a gente vê, André, também é que muitas medidas estão sendo tomadas aí no enfrentamento ao novo coronavírus, quer dizer, as autoridades políticas, os profissionais da saúde, quer dizer, a ciência aí caminhando muito próxima nesse momento, para a gente entender quais são os melhores caminhos para viver, então, para enfrentar essa situação. E o que a gente vê entre as autoridades políticas, principalmente, são visões muito divergentes, né, de qual seria, então, a melhor maneira de enfrentarmos esse momento. Visões, eu diria até antagônicas, até extremas, quer dizer, uma parte defende um caminho, uma outra parte um outro caminho completamente diferente. Quer dizer, e o que gera naturalmente essa polarização política, né? Quer dizer, ela acaba se acentuando muito nesse momento. Como que esses diferentes pontos de vista refletem, né, no comportamento da população, que acaba ficando nesse fogo Olha, isso cruzado e sem saber o que fazer? não, é péssimo. A rigor, a princípio, isso é péssimo. Basta ver o presidente Bolsonaro dando orientações: vamos para a rua, vamos trabalhar, a economia não pode quebrar. Governadores, como o caso de São Paulo, Dória, não, gente, temos que distribuir em fases a liberação das cidades, das atividades em cada cidade, em cada região, né, mapeada, e mesmo dentro dos municípios. Isso, primeiro, confunde muito o cidadão. Quem que eu vou seguir? Quem tem razão? E virou uma guerra política no limite, que ficou muito ruim. A população se perdeu. E eu reputo até que boa parte da escalada da pandemia no Brasil, em regiões específicas, inclusive, se deu muito em cima dessa realidade que nós vivemos, essa briga, esse desentendimento entre os líderes, entre o presidente, os governadores, prefeitos, cada um falando uma coisa. Então eu vou para a rua, vou trabalhar, vou ganhar o meu pão para garantir o meu.
E isso, as pessoas se expondo. Nós estamos cansados de ver casos de cidades aí que quando abre o comércio, abre shopping, o pessoal está na rua, está louco ali. E isso é muito ruim. Isso, o vírus adora isso, no limite, né? Então, é péssimo isso. Teria que haver um controle, um entendimento básico, mínimo, pelo menos em termos de diretrizes gerais. Nem isso houve. Não houve uma mínima concatenação, que, na verdade, reflete toda essa polarização política que a gente vive, né? Eu não sou seu adversário político. Em política você tem o seu adversário, não inimigo, mas parece que agora criou-se a figura do inimigo político, o que é muito ruim, e no caso de pandemia, só piora o quadro. Certeza. E a gente sabe que cada ente tem a sua prerrogativa e a gente vê que aqui no Brasil os governos estaduais eles se organizam de diversas formas, né? Você vê cada estado tomando as suas medidas que divergem um pouquinho, né? De um estado para o outro. E a impressão que se tem muitas vezes é que essas políticas estaduais acabam ganhando até um protagonismo nesse momento. Será que é justamente por essa falta até de uma certa coordenação por parte do governo federal? Sem dúvida. E o pior ainda, você tem essa questão de você abrir e fechar, vai e volta. Nos casos de que cidades, Blumenau, um exemplo, abriu, o shopping lotou, milhares de casos novos, vamos fechar de novo. É um exemplo que retrata a realidade mesmo. Então, acho que faltou a voz do governo federal, do presidente, das autoridades, do Ministério da Saúde, que está, inclusive, digamos, totalmente sucateado. Você não tem ministro, de fato, desde a queda do take. Tivemos 2 ministros na pandemia, estamos no terceiro, que não é um ministro, de fato. Então, tudo isso o retrato é a realidade. Os números estão aí e realmente isso acaba descendo para a população do pior jeito possível, da pior maneira possível. André, a gente está falando do novo coronavírus. Eu sempre gosto de reforçar novo coronavírus, né? Porque quer dizer, é um Novo. vírus novo. A gente sabe que existe uma família aí de coronavírus, é uma linhagem grande. E agora a gente está enfrentando um vírus novo que ele se manifesta aí de formas distintas aí pelo mundo. Quer dizer, a gente ainda está descobrindo como lidar com ele, né? A gente está vivendo essa primeira onda de contaminação, mas muito se fala numa segunda onda de contaminação. Eu já cheguei a ler em alguns lugares que essa segunda onda supostamente viria da China. Supostamente essa segunda onda já está acontecendo em alguns locais aí do mundo. Esses dias eu lendo um pouquinho sobre a pandemia aqui no Brasil mesmo, mais especificamente falando do estado de São Paulo, alguns especialistas dizem que com essa intensificação, com essa disseminação maior do vírus no interior, em algumas cidades, algumas regiões próximas da capital e da Grande São Paulo, vindo do próprio interior, poderia vir então uma segunda onda de contaminação. Quer dizer, fica todo mundo com muito medo, né? Porque essa primeira onda já está sendo arrasadora. Se vier uma segunda, como que vai ser? E aí a gente se pergunta: existe uma estratégia? Já tem sido estudada uma estratégia em vista disso? E assim, o que a gente vê também, só para complementar, a importância da colaboração de um país com o outro. Quer dizer, né? Quantas vezes a gente viu a própria China enviando aí respiradores? Quer dizer, um país contribuindo com o outro. E dentro desse contexto que a gente fala dessa polarização política e que acaba afetando as relações diplomáticas também do Brasil, será que a gente teria essa estratégia até internacional de apoio ao nosso país num momento como esse? Como que fica esse cenário dentro de tudo isso, né? Bom, vamos lá. A pergunta é grande. Primeiro Desculpa. lugar, não, ótimo. Mas é bom que você abarca tudo, eu acho ótimo. Primeiro lugar, você tem realmente a segunda onda, é um fato. A segunda onda é uma realidade, está pegando já. Pequim fechou voos, né? Começa na China de novo, mas 12 estados dos Estados Unidos estão em calamidade. Você tem vários locais. A Alemanha começou a fechar de novo vários
vários locais lá, a partir de novos focos. Então, a segunda onda é inevitável. E a gente não sabe, o que dramatiza para a ciência, para os médicos, para os profissionais de saúde, é que não sabe qual que vai ser a intensidade e se vai ter alguma alteração no vírus com relação a essa segunda onda. Vai ser o mesmo, o modus operandi dele, ou teremos novidades, que novidades é pior, né? Então, esse é um primeiro ponto dramático, né? No caso nosso, eu não vejo estratégia local em qualquer nível, seja federal, estadual ou municipal, não vejo, salvo raras exceções estaduais ou municipais, mas não há uma estratégia de fato, é mais tentativa e erro, o que é péssimo, porque você joga no limite a população como cobaia, como laboratório. E não pode ser assim, você tinha que ter pensado previamente, quando surgiu, lá na virada do ano passado, de 2019 para 2020, pensado, olha, tem um bichinho novo lá, vindo do Oriente, da China, chegando aqui, vai passar, então vai chegar para a Europa, tá. Então, não se pensou nisso e agora é correr atrás do prejuízo, né? E com relação à colaboração entre países, o Brasil, que era uma referência, questão ambiental, desde a época da Rio 92, da Eco 92, que o presidente Collor, então o presidente Collor foi o fomentador, foi o patrocinador, e voltando atrás ainda, o Itamaraty, na figura do Rio Branco, o fundador do Itamaraty, que o Brasil sempre foi referência em política externa, em colaboração, o soft power que a gente sempre teve. O Brasil, nesses poucos meses do governo Bolsonaro, um ano e meio, acabou se tornando um pária. Então, essa colaboração externa, manda aparelho, manda material de saúde, manda respirador, não sei o quê, eu acho que cada vez mais o Brasil está se afastando disso, o que é péssimo, porque no momento que você precisa desse apoio, dessa sustentação para enfrentar uma questão dramática, você tem menos apoio. Mas foi uma decisão política do presidente Bolsonaro, tão logo assumiu, se aproximar do governo Trump, que talvez não se reeleja, inclusive, agora no final do ano, e o Brasil se isolou, perdeu parceiros importantes ou se afastou de parceiros importantes, e nessa hora que você precisa, numa questão crítica, você perde essa sustentação, perde esse apoio. Sim. Você tocou na questão ambiental da legislação, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que eu acho que é um assunto importante e que também tem ligação, né, com esse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia, acaba influenciando também. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o plano de retomada, né, da economia. Pelo menos aqui em São Paulo a gente teve o decreto da quarentena, depois o governador foi prorrogando, depois ele prorrogou de novo. Quer dizer, essa quarentena foi prorrogada diversas vezes. E, inclusive, se chegou a cogitar o lockdown. Algumas propostas chegaram aí a tramitar no próprio parlamento aí com essa hipótese. E logo depois veio o plano São Paulo de retomada aí, onde existe esse encaixe de cada região numa cor, né? Então, São Paulo a gente sabe que está na fase 2 laranja, muitas estão na cor vermelha, que é uma quarentena mais rígida, poucos estão na amarela, e o que a gente vê é algumas regiões que estavam numa cor, de repente retrocederam porque liberou, a ONU aumentou e tiveram que retroceder, quer dizer, essa questão da gente, de repente, retroceder, né, diante do que a gente avançou, como que fica essa discussão? Isso acaba também, de uma certa forma, gerando uma tensão ainda maior política nessas decisões todas? Sem dúvida, porque quando o gestor, o prefeito ou o próprio governador toma uma decisão dessa, de vamos liberar, vamos dividir em fases e as cores, né? Vamos jogar, eles sabem que está correndo um risco, eles sabem que estão correndo riscos, né? Se aumenta o número de mortes, de casos de mortes, vai cair na conta deles, nas costas deles, né? Então, gera um estresse político extra, além do que já se vive no dia a dia, né? E mostra, e acho que também tudo isso revela essa ida e vinda. Abril, tem que fechar. Abril, vamos recuar, porque está morrendo gente, está tendo caso novo. Mostra que falta consistência
nas políticas, nas decisões. Quer dizer, é muito tentativa e erro, como eu já falei antes. Vamos para lá, mas opa, vamos ter que voltar. Então isso gera insatisfação por parte da sociedade, gera perda de autoridade. No limite, você perde, você como o chefe de governo, dependendo do nível, gera perda de autoridade. Isso é muito ruim. No limite, você perder a autoridade, você é a autoridade suprema ali. Se você perder isso, num caso crônico, grave, como a pandemia, você fica realmente vendido. Então, é muito delicado você tomar decisões assim, mas tem que tomar. Agora, faltou, como eu falei também antes, a questão prévia. Quando começou lá atrás, por que não sentou, se discutiu? Por exemplo, por que houve carnaval? Porque no carnaval já se sabia, a coisa estava muito forte lá fora. Por que não se pensou ou no mínimo conter o carnaval, não fechar de vez, porque não se conteve um pouco? O vírus certamente ali se disseminou de maneira acelerada e o quadro hoje, não dá para voltar, né? Não há placa de retorno, né? Mas poderia ser a situação bem diferente hoje. Certo. E agora falando um pouquinho sobre a questão das políticas ambientais, né? Como você mencionou, a nossa legislação sempre foi considerada aí uma das melhores. Eu acredito até que sendo referência para outros países, né? E mesmo com essa legislação aí tão ovacionada e tão positiva, vamos dizer assim, a gente passou por situações, por vários desastres aí, né? Brumadinho, Mariana, por exemplo, é um exemplo disso. Eu acho que aí também a gente pode levantar uma questão se o problema é a legislação ou se é a gestão ambiental, né? Isso aí já é um outro ponto. Mas o que está acontecendo hoje muito se fala nessa flexibilização dessa legislação, né? Existem já medidas, inclusive ainda já sendo votadas no Congresso nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o impacto que isso traz, né, para o nosso país, até quando a gente pensa em investimentos estrangeiros aí, como que é a visão dos outros países em relação a isso, se isso nos ajuda nessas relações diplomáticas ou se isso pode ser negativo, né? Olha, é uma questão crítica. Recentemente, dias atrás, uma publicação importante do país, do Brasil, deu matéria de capa, na edição do fim de semana, sobre os fundos de investimento que estão fugindo, se afastando do país. São trilhões de dólares, trilhões de dinheiro a rodo, que estão deixando o país por não aceitarem as diretrizes ambientais do atual governo, a tal de ASG. Você tem que ter o tripé ambiental, social e de governança. Os três estão sendo mal respondidos pelo governo Bolsonaro. A questão ambiental, especificamente, é a mais crítica. Você tem recorde de desmatamento e de queimadas na Amazônia, um presidente que fala essa bobagem e vai quebrando as regras que nós construímos ao longo do tempo para a contenção dessas queimadas, invasão de terras, né, grileiros e tudo mais, para manutenção, porque a Amazônia é um bioma fundamental para o planeta. E o mundo inteiro está de olho. Esses fundos alemães e noruegueses, por exemplo, que estão querendo sair do país, estão saindo do país, na verdade, eles não aceitam mais essa realidade, essa condução. E quando você viu naquela reunião famosa de 22 de abril, recente, onde o ministro Salles, do Meio Ambiente, fala em abrir a boiada, aproveitar para passar a boiada, aproveitar a crise da pandemia e passar a boiada, quer dizer, abrindo, flexibilizando ao extremo a legislação de contenção de danos para o meio ambiente, isso mostra bem claro o que pensa o governo. E o mundo está olhando. Ou seja, você fecha portas, você fecha a porta à diplomacia, você fecha a porta a investimentos, você fecha a porta a parcerias potenciais, e isso é péssimo. E, voltando, a gente teve a Rio 92, foi uma coisa fantástica. Nós tivemos a Marina Silva, foi uma ministra que é uma referência mundial na questão ambiental. Então, tudo isso, o Brasil parece está andando a passos largos para trás. Isso vai ter um custo econômico, um custo financeiro, de boicote a produtos nossos, de boicote a nossa imagem no limite. Então, isso é muito grave e tem que ser revisto rapidamente, não por esse governo, mas os próximos presidentes que vierem a tomar, o próximo presidente
que vier a tomar posse, vier a assumir o poder no país, vai ter que ter como questão urgente, urgente mesmo, tratar disso e revisar esse quadro. Quer dizer, e a forma como o Brasil também se posiciona perante a crise, isso também conta, né, para os investidores, né, André? Se eles vão ou não Sem dúvida. continuar, de alguma forma, investindo no país, né? Sem dúvida, é uma questão no limite da irresponsabilidade. Você está brincando, uma gripezinha, e daí? Essas frases do presidente pegam muito mal, onde o mundo inteiro, o drama da Itália, as imagens de Modena, lá dos caminhões com os caixões, isso é muito grave. Nós brincando, quer dizer, o presidente brincando com isso é muito grave. Isso, inclusive, que destoou, por exemplo, no primeiro momento da gestão Dória e a gestão Bolsonaro. Dória parecia, para o cidadão comum, que chegava em casa, queria ver, queria se informar, queria saber o que estava acontecendo, o Dória sempre passou mais responsabilidade, mais, assim, uma pose, uma postura mais estadista do que o Bolsonaro. E o que a gente acompanhou também dentro desse contexto todo é uma certa tensão com a própria Organização Mundial da Saúde, né, André? A gente viu, inclusive, alguns questionamentos em relação ao OMS, no sentido de alguns países, inclusive, até cogitaram suspender seus investimentos. Quer dizer, esses conflitos, essa tensão aí mundial, ela também acaba contribuindo de uma maneira negativa, né? Quer dizer, não ajuda em nada também essa tensão, né, André? Sem dúvida, na verdade, e muito as redes sociais bolsonaristas contribuíram para isso. Ah, a OMS é comunista, a OMS é um bando de incompetentes, não sabem, estão perdidos. Não, a OMS é o órgão central da coisa. A OMS é o órgão responsável por tudo. Ainda bem que nós temos a OMS. Só que você alimentar isso e fomentar uma parcela do eleitorado, os bolsonaristas raiz, que eu chamo, né? Atacar, ficar criticando via internet, em todos os meios, todas as redes, isso é péssimo. Isso joga o Brasil mais numa vala, uma valinha comum ali, num país despreparado, um país que era uma referência em muitos temas até recentemente e agora se tornou um pária, um bobalhão na história. Sem dúvida. André, nosso tempo é tão curto, passa tão rápido, a gente já chegou nos minutos finais do nosso programa, mas eu acho que a gente conseguiu explanar aí um pouquinho esse contexto. Claro que não deu para falar tudo, mas eu acho que em linhas gerais deu para a gente explanar bastante. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais e falasse um pouco, então, passasse uma mensagem aí, de repente levantar algum aspecto que não foi colocado aí durante a entrevista, mas que você considera importante aí para a nossa reflexão, né? Você como cientista político, qual que é a reflexão que você traz? Olha, é importante a gente pensar no país, a gente pensar que o Brasil é uma nação, é um grande player, é uma nação importante, é uma potência regional, isso é inevitável, faz parte dos BRICS, seja lá o que signifique hoje, a gente não sabe como estão os BRICS, até essa guerra da China com a Índia, mas essa tentativa, essa potencial guerra China-Índia pela fronteira ali do Himalaia, mas fazemos parte dos BRICS, nós somos uma referência na região, aqui no continente, sempre somos chamados à mesa para as negociações. É um país que planeja, que sempre planejou fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, não somos um qualquer. Nós temos peso, nós temos importância, nós somos ouvidos. Agora, temos que recuperar isso, porque nos últimos tempos está se jogando isso no lixo. Então, nós temos que repensar isso. E a pandemia, tudo que ruim que ela está trazendo, que trouxe, está trazendo, pode ser também um momento de repensar, nós nos repensarmos como nação, como projeto de país, de civilização, porque é muito importante, do contrário, a gente vai ser relegado ao último vagão da história. Isso é importante. Tá certo, André. Quero agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez. Sempre muito bom falar com você e foi muito importante todas as contribuições que você trouxe hoje aqui para a gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.